Fala, rapaziada, é isso aí. Agora começamos o nosso curso de SEO, tá? Onde nós falaremos sobre todos os pontos relacionados ao SEO, né? Que é o resultado de busca dentro do Google. E isso a parte de busca orgânica, que é a gratuita, não é a paga, não confunda SEO com Google Ads, são coisas completamente diferentes. Google Ads é um outro curso, tá? Mas obviamente que acaba que um ajuda o outro. Tudo são buscas no Google, mas você tem resultados através de investimento direto em mídia, tá, em anúncio, e aqui não, o SEO não, ele está focado em gerar resultados de tráfego e vendas para a sua empresa através dos resultados orgânicos do Google. Mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo no detalhe, do básico ao avançado em relação a esse assunto. Vamos falar sobre, desde a parte teórica, né, para você entender como funciona o Google, como o robozinho do Google lê os sites, até a parte avançada de análise de resultados, projetos de SEO, como você implementa o projeto aí na sua empresa ou na agência que você trabalha. Então, fica tranquilo, eu vou aqui, meu papel, uma das minhas funções e objetivos é conduzir você em todo um projeto de SEO para que você saia desse curso tendo a condição e o conhecimento de implementar básico ou avançado toda a estratégia de SEO na sua empresa ou para o seu cliente, caso você faça freela, seja um consultor, ou para os clientes da agência, caso você trabalhe em agência ou tenha uma agência. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos começar do início, né? Começar do início é redundante, mas essa é a verdade. Então vamos começar ali da base. Tudo que é necessário você entender sobre SEO, como funciona, os números, a importância de cuidar do SEO. Tem muita gente que fala que o SEO está morrendo. Cara, não vai nessa. Tem muita empresa que tem muito resultado com tráfego orgânico. Muitas empresas, inclusive eu atuo em uma, tá? Que 30% a 40% dos resultados vem de Google orgânico, 50% é Google pago e 30% a 40% vem de Google orgânico. O restante é orgânico, mas é de acesso direto ao site, porque a marca tem um peso, tem um branding muito forte. Tá? Enfim, são pontos, detalhes que a gente vai abordando e detalhando mais, mas assim, acreditem, tanto para e-commerce quanto para sites de captação de lead, né, de pessoas interessadas para pedir orçamento, enfim, qualquer nicho de mercado, o SEO ele ajuda demais nos resultados. Ele ajuda demais a baratear os seus custos, porque cada vez mais a concorrência no Google Ads, que é o quê? O posicionamento na mídia paga do Google, ele está encarecendo, lá é por leilão. Né? Então, cada vez mais o leilão está inflacionado, as empresas estão precisando pagar mais para continuar aparecendo. Então, o SEO ele vem compensando isso. Tá? Então, você tem ali a mídia paga trabalhando e o SEO bem feito, ele vai te gerar um custo por aquisição mais baixo. Então, tem muitas empresas que eles estão deixando de lado o SEO, cara, não deixem de lado, ele é muito importante e se bem trabalhado gera muito resultado, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, a base. Primeira coisa, para quem está começando do zero, não sabe o que é SEO, como funciona, para que serve, o que comem, onde vivem, vamos começar ali bem do iniciozinho da parte teórica, tá? O que é SEO? O SEO, tá, tentando falar de uma linguagem bem popular, são técnicas, tá, que você aplica dentro e fora do seu site. Então, tem o SEO on-page, que é dentro do seu site, e o SEO off-page, que são técnicas que você aplica fora do seu site, para que você consiga ter resultados no mecanismo de busca do Google de forma, entre aspas, gratuita. Por que eu falo entre aspas? Porque, naturalmente, você não precisa pagar diretamente para anunciar no Google, como é o Google Ads, mas você precisa ter um investimento ali de profissionais bem qualificados, que entendam de SEO. Você vai precisar muito de trabalho de conteúdo. Cara, o conteúdo do site, para blog principalmente, é responsável por, sei lá, 80%, 90% dos resultados de SEO. Então, assim, existe um investimento indireto em profissionais, em geração de conteúdo, principalmente. Desenvolvedores ajudam um pouco, profissionais de UX. Vou falar sobre os profissionais também que são envolvidos no SEO. Tá? Mas, assim, ele te gera um resultado orgânico, né, gratuito, diretamente. Você não precisa botar dinheiro para aparecer como no Google Ads, mas indiretamente, obviamente, tem que ter um investimento de tempo de profissionais ali. Tá? Só para exemplificar melhor, antes da gente continuar aqui no slide, aqui estou dentro do Google, tá? Estou com o buscador aqui do Google aberto, eu fiz uma busca aqui, tênis Nike.
Então, por exemplo, quando eu busquei tênis Nike, ele me apareceu aqui alguns anúncios de tênis Nike. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de Google Shopping. Não vou entrar nesse cenário, porque esse aqui é um outro curso, é o curso de Google Ads, que inclusive a gente tem esse curso de Google Ads, então se você quiser se aprofundar, são mais de 8 horas de conteúdo só para ensinar a anunciar no Google, tá? Google e YouTube. Mas é um outro curso, não vou entrar em mérito aqui, que eu explico tudo isso no outro curso, tá? Aqui também, tá vendo? Está escrito anúncio, tá escrito anúncio, e aqui para baixo já não está escrito mais anúncio, tá vendo? Então, onde não está escrito anúncio, é o resultado orgânico. Aí aqui que é o trabalho de SEO que é feito, que é o que a gente está estudando aqui nesse curso, beleza? Então, aqui, ó, quando eu busquei tênis Nike, aqui já aparecem ó, imagens, aparecem textos, ó, tênis da Nike, o site da Nike.com, enfim, algumas respostas que são respondidas. Tá vendo? Isso tudo aqui é Centauro, Shopee, isso tudo aqui é o trabalho de SEO. É o resultado que aparece, o resultado orgânico que aparece abaixo dos anúncios, beleza? Então, o ideal é que você trabalhe os dois. Mas aqui a gente está focado em falar em SEO. Então, vamos lá, voltando aqui o slide. Então, só por exemplo, aqui eu trouxe um gráfico para vocês mostrando, né, uma pesquisa que foi feita pela SimilarWeb, né, da participação de visitas por fonte de tráfego dos sites. Então, assim, a busca orgânica aqui, ó, 28% vem de busca orgânica. Tá? Acesso direto é quando a pessoa vai lá no browser, né, digita www.meusite.com.br. Então, é o acesso direto. E depois disso é a busca orgânica. Depois que vem a busca paga. Então, a busca orgânica, ela sim tem uma relevância muito grande nos resultados de marketing digital das empresas. Se a sua empresa, se o seu cliente não está cuidando, não está se preocupando com o SEO, cara, está perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Eu já atendi clientes em agência, quando eu era de agência, que o cliente às vezes fala, caramba, mas eu conheço o dono da empresa do meu concorrente. Eu tenho um concorrente, eu conheço o dono de lá e ele fala que não investe muito em Google Ads. Por que eu estou investindo tanto? Aí eu mostrei para ele, tá vendo? Porque a sua empresa tem ferramentas, obviamente, para mostrar isso. Aí eu mostrei para ele, o seu concorrente, ele já investe em SEO há muitos anos. Ele gera muito conteúdo na internet. Por isso, ele tem um resultado orgânico muito forte. Logo, ele não precisa investir tanto em Google Ads como você. Você, como não tem uma presença, você não tem um trabalho de SEO bem feito, nesses últimos anos, você não fez nada de SEO, seu concorrente está muito na tua frente. Então, obviamente, para você compensar isso, para você aparecer tanto quanto o seu concorrente aparece, você precisa do quê? Botar dinheiro, anunciar no Google Ads. Tá? Então, se você tivesse investido há vários anos atrás em SEO, hoje você estaria mais tranquilo, você estaria tendo muito tráfego orgânico, não precisaria estar investindo tanto em Google Ads. Como você não tem, você precisa compensar no Google Ads botando o quê? Injetando grana o tempo todo, senão você não aparece. O seu concorrente não. Tá? Então, existe um equilíbrio ali. O SEO trabalhando com a parte de mídia paga é o ideal, o mundo ideal, e o SEO ajuda muito a baratear o seu custo por aquisição. Tá? Outro ponto, talvez você se depare aí em alguns sites, né, alguns blogs, falando sobre SEM e SEO. Para você não confundir os termos, tá? O SEM é o marketing de busca. Então, tudo relacionado ao marketing nos buscadores, como eu mostrei ali para você, né, o Google ali é um buscador, tá? Você utiliza aquele site para buscar conteúdos. Então, existe o termo SEM, que é relacionado ao marketing de busca. Então, o SEO está dentro do SEM, que é dentro do marketing de busca. Então, o SEM ele engloba o SEO, que é o resultado orgânico, mais a parte de Ads, como eu mostrei aqui para vocês no buscador do Google. Deixa eu mostrar aqui novamente. Então, o SEM, né, que é o termo marketing de busca, ele está atrelado ao trabalho feito em Google Ads, mais o trabalho feito em SEO. Tá? Então, só para você não confundir os termos, que você pode se deparar com esses termos, aí algumas pessoas falando, enfim, vídeos, pessoas falando sobre esse termo. Então, não confundam, tá? Então, aqui a gente está focando, nosso curso é focado em SEO, que está dentro do marketing de busca. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu descer só o meu rosto aqui para não tampar o texto. Espera aí. Vamos lá. Por que se fala tanto no Google quando o assunto é SEO? É simples, tá? O market share de busca. Então, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado muito relevante, tá? 88% das buscas são feitas utilizando o Google. E no Brasil, 97%. Helder, dá para fazer? Tem outros buscadores? Tem outros buscadores que as pessoas podem utilizar, como o Bing. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir para vocês verem. O Bing é
é um buscador da Microsoft, que é um concorrente do Google, tá? Eita. Tá buscando. Eu usei o Google para entrar no Bing, olha que interessante, né? O Bing é um buscador também, tá vendo? Só que é da Microsoft. Então, existem outros buscadores. Tem o Baidu, que é um buscador muito utilizado na China, mas também tem brasileiro que usa, tá? Só que o market share, né, a relevância desses buscadores no Brasil é muito baixa. É muito baixa, muito baixa, muito baixa. A maioria dos brasileiros e de vários outros países, com exceção da China, que usa muito o Baidu, tá? Então, a China acaba sendo um mercado muito à parte ali. Mas a maioria utiliza o Google. Então, você estar bem posicionado. Você, primeiro, se anunciar no Google é importante e também você estar bem posicionado organicamente no Google é muito importante. Tá? Ele é muito relevante para os resultados. Um outro ponto importante aí, ainda relacionado ao nosso conteúdo base. O que é a SERP? Talvez se depare com esse termo, é um termo em inglês, mas a SERP é o resultado, é a página de resultado. Aquela página que eu mostrei para vocês ali antes, que apareceu os anúncios dos tênis da Nike, aí tem os anúncios da Netshoes, embaixo logo o resultado orgânico. Então, aquilo é a SERP, é o resultado de pesquisa, a página de resultado de pesquisa. Tá? Então, a SERP ela tem, obviamente, alguns recursos, né, que podem ter, tem recurso de shopping, que você mostra, de acordo com a busca que você fez, você pode ativar ali alguns resultados de produtos. Você tem a imagem, né, alguma imagem, você tem notícias, vídeos, enfim, a SERP engloba isso tudo. Tudo de conteúdo, de resultados que o buscador do Google ele pode te entregar, beleza? E, né, como eu falei anteriormente, o SEO está atrelado ao resultado que fica abaixo dos anúncios, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Existem, né, basicamente 3 ondas do SEO. Tá? Existiu a primeira onda, que foi entre os anos de 1997 a 2010, e foi o foco na parte técnica. O SEO, sim, tem uma parte técnica envolvida. Tá? Tanto é que, alguns anos atrás, muita gente falava SEO é para desenvolvedor. Porque existe, de fato, uma parte técnica que envolve o código-fonte dos sites. Fique tranquilo que eu vou explicar isso no decorrer do curso. Tá? Só que essa parte técnica era muito forte até o ano 2010, mais ou menos. Depois, do ano 2011 a 2018, o foco principal foi em conteúdo. Porque a parte técnica ela foi muito resolvida pelos sistemas que ficam por trás dos sites, como, por exemplo, o WordPress. O WordPress tem vários sites aí que tem gerenciadores de conteúdo, o WordPress é um deles, tá? Existem vários gerenciadores de conteúdo que ficam por trás dos sites, né, que você utiliza para criar esses sites, que, tecnicamente falando, na parte de código, eles já são totalmente bem estruturados. Então, você não precisa se preocupar tanto com a parte técnica, porque os próprios sites eles já vêm ali nos seus bastidores com toda a parte técnica já muito bem resolvida. Existem algumas coisas técnicas que você precisa aprender, sim, mas não é tão gritante, pesado como era no início do trabalho de SEO. E realmente o trabalho dos desenvolvedores era muito maior. Hoje em dia, as pessoas que não são desenvolvedores, elas conseguem fazer um bom trabalho de SEO, obviamente pedindo alguma ajuda ou outra para os desenvolvedores, mas não é tão focado assim na parte técnica. Existe sim, mas reforçando, está muito mais minimizado o foco na parte técnica hoje em dia. A mesma coisa o conteúdo. A parte de conteúdo ela foi muito relevante, continua sendo muito ainda. Acredito que 80%, 90% dos resultados de SEO estão atrelados a conteúdo, mas ela foi muito mais relevante entre 2011 e 2018, tá? Nessa faixa etária de tempo. Tá? Então, hoje, né, de 2019 para frente, o foco está muito na experiência do usuário. E o conteúdo também está atrelado à experiência do usuário, naturalmente. Tá? Mas a parte, por exemplo, de usabilidade do site acabou ganhando muito mais relevância de 2019 para cá. Então, além do conteúdo, ele tem que ser um conteúdo que realmente envolva a sua audiência, porque isso também está atrelado à experiência do usuário. O seu site também, ele precisa, ou a sua página, né, na internet, ou as suas páginas, elas precisam gerar uma boa experiência para o usuário. Como, por exemplo, se você tem um site muito lento, cara, a experiência do usuário é ruim. E, naturalmente, o Google tende a não te posicionar tão bem porque o seu site é lento. Lembre-se sempre, eu vou falar muito sobre isso, o Google ele quer entregar experiências boas para o usuário da ferramenta dele.
Então, se o seu site é lento, por exemplo, se a usabilidade do seu site é muito ruim, as pessoas entram no seu site e saem com rapidez, o Google ele tende a não te posicionar tão bem na SERP dele, nos resultados de pesquisa, porque ele quer entregar o quê? Sites que sejam relevantes para a busca das pessoas. Então, o foco acabou sendo muito mais de uns anos para cá, o conteúdo continua, e acho dificilmente vai deixar de ser o foco, mas a experiência do usuário acabou ganhando muito mais relevância, muita relevância de uns anos para cá, e naturalmente o conteúdo está dentro dessa experiência, tá? Provavelmente que eu vou, no decorrer do curso, detalhar muito isso com vocês. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, toda hora o meu rosto está tampando o conteúdo, tá? Mas, enfim, vocês vão receber depois esses slides também. Mas, enfim, existem alguns profissionais que se envolvem no SEO. Não é apenas do desenvolvedor, né, como era muitos anos atrás. Então, existe o profissional de planejamento, é o profissional que vai... isso, obviamente, não é uma regra. Existem muitas empresas que, às vezes, um ou dois profissionais eles fazem todas essas coisas, tá? Mas o ideal é que você tenha um profissional para cada ação do SEO. Cada vez mais, o SEO é feito por vários profissionais, vários especialistas, não apenas por um profissional. Volta e meia eu vejo umas vagas aí, vaga para analista de SEO, o cara vai fazer tudo. Existe? Existe, isso ainda. Mas é uma coisa que cada vez mais o mercado está se vendo obrigado a mudar, porque são especialidades muito diferentes. Tem a parte técnica, como eu falei, tem a parte técnica, o SEO, cada vez mais está sendo minimizada, mas ainda existe. Tem a parte de conteúdo, que são profissionais focados nisso, e tem profissionais de UX, de usabilidade. O site ele precisa ter uma usabilidade bem feita, que já são outros profissionais que cuidam disso. Tá? Então, cada vez mais o SEO está precisando de multidisciplinaridade. Tá? Então, o profissional de planejamento é o profissional que muitas vezes vai entender da persona, as intenções de busca, quais as palavras-chave que tem a relação com aquele negócio, com aquele produto, com aquele serviço. Tá? Então, se possível, um profissional que faça esse planejamento. Muitas vezes não é possível ter um profissional só para isso, tá? Mas agências, por exemplo, às vezes tem um profissional que vai fazer esse trabalho de planejamento para todos os clientes que a agência tem. O desenvolvedor ele ainda tem uma relevância grande ainda no trabalho de SEO, às vezes para ações específicas, esporádicas, mas ele ainda é importante, principalmente se o seu site não usa uma plataforma muito boa, como o WordPress da vida, que ajuda muito, tá? O WordPress, por exemplo, tem plugins de SEO, então já facilita muito, você não precisa de um desenvolvedor para muita coisa. Mas é uma coisinha ou outra que você vai precisar. Tá? Mas se a plataforma do site não for o WordPress da vida, você vai precisar de um desenvolvedor ali mais presente. Você vai ter alguns pontos que vai precisar da ajuda dele. Então, o desenvolvedor ainda é bem relevante, ainda é bem presente nesse mercado. O copywriter, que é o profissional ali que cuida da persuasão através de textos, de vídeos, é o profissional que vai fazer com que a experiência do seu usuário seja boa, que vai fazer com que a pessoa que está acessando o seu site, ele de fato tome a decisão de comprar de você, de pedir um orçamento. Então, o copywriter tem uma relevância muito grande em SEO. Deixa eu descer aqui novamente, espera aí. O profissional de relações públicas digital. Então, existe um braço do SEO muito forte, que é onde o que a gente chama de link building, que está dentro quando a gente fala sobre do projeto de SEO, um dos principais pontos é o ponto de link building. Então, esse profissional de assessoria de imprensa, ele ajuda demais nesse trabalho de link building. E o especialista em UX, usabilidade, é o profissional ali que cuida da usabilidade do site, principalmente para mobile. Versão celular cada vez mais está ganhando relevância e peso no SEO. Tá? A experiência no celular dos sites é muito importante. Então, esse profissional de UX ele está ganhando cada vez mais relevância no SEO. Então, assim, em resumo, ao contrário do que muitos pensam, como era há muitos anos atrás, o SEO não é apenas um profissional que cuida, são vários. Uma pessoa sozinha não vai fazer tudo, é muito difícil. Tá? Então, é importante você ter essa visão. Tá? E continuando aqui, por que investir em SEO? Existem alguns pontos ali, o SEO, que são importantes para o SEO. O SEO ele traz aumento de visibilidade da empresa, da marca, aumenta a credibilidade. Obviamente que você tem um tempo de investimento ali, que o SEO não traz um resultado de curto prazo, ali, um trabalho de médio e longo prazo, geralmente de 1 a 2 anos, que costuma dar resultado, dependendo do seu mercado. Se não for um mercado muito concorrido, tá? E eu vou mostrar mais para frente como ver essa concorrência, pode ser que você tenha resultado até menos tempo. Mas, via de regra, é um trabalho que te gera um resultado ali no médio e longo prazo, tá?
você consegue uma melhor qualidade de tráfego, né? Um tráfego mais qualificado, que tende a converter mais, aumento das vendas, né? E o retorno sobre o investimento. Naturalmente, com tudo isso, você projeta ali quanto que custa o trabalho. Então, em via de regra, o projeto de SEO ele custa ali de 930 a R$ 2.500, dependendo do porte da sua empresa, da agência que você está contratando ou do profissional que você está contratando. Mas é uma estimativa média de quanto custa um projeto mínimo de SEO ali, tá nessa faixa, beleza? E ainda continuando em por que investir em SEO, tá? Ele fortalece a marca no ambiente online, aumenta as vendas a um menor custo por aquisição, supera a concorrência que investe em SEO, e segundo o Google, 75% dos usuários não passam da primeira página de busca. Então, assim como eu fiz aqui, né, essa busca, deixa eu fechar o Bing aqui, eu fiz uma busca aqui por tênis Nike. Cara, pesquisas do Google mostram que 65% dos usuários não chegam até o final da busca aqui, da página, e clicam na página 2. Quase ninguém faz isso, quase ninguém. Então, você ter um trabalho de SEO bem feito para estar, pelo menos, você talvez nem sempre nas primeiras posições, mas pelo menos na primeira página é muito importante, porque como os estudos dizem, 65%, não, 75% dos usuários não passam da primeira página, não vão para a segunda. Então, estar na primeira página é muito relevante. Porque é importante, né, trabalhar o SEO. Essa caixinha que está me quebrando. As 3 primeiras posições juntas costumam receber, em média, 68% de todos os cliques dos resultados de busca. Então, estar bem posicionado ajuda demais a você receber um tráfego qualificado. Resultados duradouros, sem necessidade de se pagar por cliques, como acontece no Ads, né? Como eu falei anteriormente, para fazer anúncio, tem que pagar, tirar dinheiro do bolso de imediato. E é sempre preciso, eu gosto de reforçar que o trabalho de SEO ele é um trabalho de médio e longo prazo. Então, assim, geralmente os resultados acontecem de 12 meses a 24. Pode ser que aconteça antes, mas geralmente esse é o prazo médio, tá? E cuidado com empresas que prometem a primeira, nós vamos com certeza contratar a nossa agência, se vocês me contratarem, eu vou deixar vocês na primeira posição do Google. Cara, não tem como garantir isso, cuidado. Se alguém te promete isso, foge. Não dá para prometer, tá? Porque as regras estão com o Google, o algoritmo está sempre tendo atualização, vou falar muito sobre isso. Volta e meia tem mudanças nas regras, então o posicionamento é muito volátil, está sempre, aí você está em primeiro, você está em segundo, você está em terceiro, vai para quinto, depois você volta para primeiro. Então o trabalho de SEO é um trabalho constante. E muitas vezes os resultados que você tem hoje, daqui a 2, 3 meses, você pode não ter o mesmo, porque as regras são definidas pelo Google, tá? Então, cuidado com empresas que te prometem posicionamento. Estar lá no primeiro posição garantidamente, cara, foge, é mentira, tá? Então, tomem cuidado com alguns mentirosos que tem por aí. E para a gente fechar essa parte, né, porque investir em SEO, teve uma pesquisa que foi feita de mostrar a importância de um bom posicionamento. Então, olha só, veja que abaixo da 4ª posição, né, essa pesquisa trouxe, as empresas recebem, em média, menos de 10% dos cliques. Então, assim, a maioria dos cliques estão entre a posição 1 e 3, aliás, 1 e 4, nos resultados orgânicos. Abaixo da 4ª, cara, você tem uma relevância, uma representatividade muito mais baixa. Então, obviamente, com o trabalho SEO bem feito, vai te ajudar demais a ter tráfego qualificado para o seu site. Beleza? Então, esse é o nosso conteúdo base e agora vamos continuar para a gente entender como funciona o Google, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.